Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos nessa noite, nesse estudo. Hoje nós temos um estudo importantíssimo. Todos eles são importantes, mas esse aqui, ele é especial. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que já chegaram, aqueles que estão chegando, aqueles que vão ouvir depois a live gravada. Gravada é bom, né? Mas, enfim, aqueles que vão participar depois. Nós vamos orar aí, fazer uma oração para iniciar. Querido Deus e Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelas tuas bênçãos, cuidado e proteção, pedir o perdão dos nossos pecados e suplicar também que teu Santo Espírito esteja nos conduzindo neste estudo bíblico. Nós possamos ter a mente iluminada por ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, seja bem-vinda Sheila também. Então, o primeiro versículo, né, de hoje, espero que vocês estejam com a Bíblia aí, Romanos 6:23. Romanos, capítulo 6, e o verso é o 23. Quem achar e quiser ler, pode ler, por gentileza. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva de Deus dá a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só um pouquinho, tem alguém aqui dizendo que não está ouvindo o som. É, muito bem. O salário do pecado, né? Diz aí, qual que é o salário do pecado, segundo esse verso? É a morte. É a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a gente já fez alguns estudos, né? O primeiro estudo que a gente fez foi sobre a Bíblia. Vimos ali como foi a formação da Bíblia, a importância para a nossa vida. E também, depois a gente viu sobre a criação, o mundo foi criado em 6 dias. Depois a gente viu na aula passada, nós vimos ali, então, a origem do mal. E aí nós vimos que Deus criou o mundo perfeito e Satanás, como uma criança levada, né? Como uma criança mal criada, chegou e estragou o quadro que algum artista tinha feito, né? O artista pintou um quadro bem feitinho, a criança mal educada foi lá e estragou o quadro, né? Então, quando os seres humanos aí, tentados por Satanás, eles cometeram pecado, agora eles estavam condenados à morte, né? O salário do pecado é a morte. E a gente viu que naquele mesmo instante, Deus não matou eles, mas alguém morreu no lugar deles. Quem morreu? Um animal. Nós, os teólogos, geralmente concordam e pensam, né, que tenha sido um cordeiro, porque ele aponta para o cordeiro de Cristo, né, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, é, Adão e Eva não morreram naquele dia, mas alguém morreu no lugar deles. E aí a gente pode ver aí exatamente aquilo que Paulo está escrevendo nesse verso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O próximo verso é Gênesis 6, verso 5. Gênesis 6, verso 5. Alguém pode ler para nós? Posso ler de novo. Uhum. Assim Deus viu a maldade do homem
Era grande na terra e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. Uhum. Então, depois da queda, né, de Adão e Eva, os seres humanos, eles tinham uma inclinação normal, porque eles se tornaram, eles não eram pecadores, e agora eles se tornaram pecadores, né? Então, começou ali a ter essa inclinação para o mal, né? O pecado, ele traz isso, né? O que que é o pecado, na verdade? Pecado é mais do que roubar, do que matar, do que mentir, do que fazer fofoca. Pecado é muito mais do que isso. Isso é fruto do pecado. Pecado, ele é algo que a gente já nasce com ele, é como se fosse uma bactéria que a gente tem instalada no nosso corpo. Um bebezinho, quando nasce, ele já é pecador ou não é? O que que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que não. Tu acha que não? Então, um bebê, quando nasce, as pessoas dizem: olha que lindo, um anjinho, né? A gente podia falar assim: olha que lindo, um pecadorzinho. Então, o pecado, nós já nascemos em pecado, né? Existe um verso na Bíblia que diz assim, que em pecado me concebeu a minha mãe. Depois eu posso ver direitinho onde é que está esse verso e coloco lá no grupo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós nascemos, os seres humanos, eles nascem porque já descendem de Adão, os descendentes de Adão já nascem já pecadores, porque todo bebê que nasce, a gente sabe que um dia ele vai morrer, quando envelhecer, ou antes até, mas um dia o bebê que nasceu, ele vai envelhecer e vai morrer. Então, quando a criança ela começa a crescer, ele é egoísta, né? Ele quer bater no coleguinha muitas vezes e tal. Então, isso já é um reflexo do seu interior, que porque que já nasce, né, no pecado. Então, o bebê não, os seres humanos, eles aqui a gente tem que entender o conceito de pecado, né? Pecado não é roubar, matar, mentir. O pecado é algo que a gente já nasce com ele. Nós somos Fabiano, pecadores. Oi, desculpa te interromper. Essa passagem que tu acabou de falar, ela é uma passagem do Velho Testamento ou do Novo Testamento? eu tenho que pesquisar ali. Eu acho que é do É essa antigo, que tá? do já nasce em pecado, né? Enfim, Já te digo, sim. Mas é tá. do antigo. Salmos 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, tá? É, então, o que que acontece? Olha só. Como eu estava dizendo, né, o pecado, né, ele é mais do que roubar, matar, mentir, fazer qualquer pecado. Mesmo, o pecado ele vai além disso. E é por isso que só Jesus, que não cometeu o pecado, pode pagar esse preço, entendeu? Por mais que você coloque alguém, né, alguém dentro de uma peça e essa pessoa não tenha nenhum pensamento ruim e ela não fale mal de ninguém, seja lá o que for, ela ainda continua sendo um pecador ou uma pecadora. Quando os seres humanos eles têm inveja, eles fazem fofoca, eles cobiçam, eles adulteram, eles roubam, tudo isso são pecados. Aí está a diferença entre pecado e pecados, né? Uma coisa é pecado e outra coisa é pecados, porque os pecados são resultado do pecado. Então, todos os descendentes de Adão já nasceram pecadores, com uma bactériazinha lá dentro, um vírus lá dentro chamado pecado. E aí o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente nasce, a gente já está condenado à morte. Mesmo que a criança nunca teve um pensamento torto, ainda assim ela é pecadora, porque a gente já nasce assim. E aí, olha só, presta atenção. É por isso que Jesus Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo. Tá entendendo?
Por isso que Jesus Cristo não descendeu de José, porque senão ele ia nascer descendente de Adão e ia nascer em pecado. Então, alguém que Jesus Cristo, se ele nascesse com pecado, ele não podia ser a solução do problema, né? Ele ia precisar de um Salvador também. Então, só alguém que nascesse sem pecado poderia pagar o preço do pecado, né? Então, o salário do pecado é a morte. E aí o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, ah, João 3,16, né? Um verso bem conhecido da Bíblia. Dizem que se a Bíblia fosse perdida, só esse verso aí já resumiria todo o Evangelho, na essência do Evangelho. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, esse verso, esse versículo, ele fala que a gente tem que crer, né, no Filho para não perecer. Então, Deus deu o seu Filho unigênito, né? Parece que Jesus foi gerado. Quando a gente lê esse verso, né, Filho unigênito, Filho único, algumas pessoas podem achar que parece que foi o Filho único de Deus, né? Mas, na verdade, Jesus sempre existiu, e a gente viu isso no primeiro estudo, se eu não me engano. Nós vimos aí que Jesus já estava, né, antes de todas as coisas, né? Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Então, Jesus é Deus e ele sempre existiu. Então, como explicar isso aqui, filho unigênito, né? Ah, a palavra aqui, unigênito, no grego, é monogenes, que quer dizer o único da sua espécie. Ou seja, não tem nenhum outro igual a Jesus. Ele é o único que nasceu sem pecado. É o único que veio à existência, não gerado por um homem, mas gerado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos ter a certeza aí que ele é o único que pode realmente, não há nenhum outro, né, debaixo do céu que possa, né, nos dar a vida eterna, né, somente através de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro. Tá. Hum. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E pelos ferimentos dele, vocês foram curados. Então aqui Jesus, né, carregou, né, no corpo dele lá na cruz do Calvário, ele carregou todos os pecados, né? Ele pagou o preço lá na cruz e caíram sobre ele todos os pecados que foram cometidos ontem, os pecados que foram cometidos hoje, estão sendo cometidos hoje, e os pecados que vão ser cometidos amanhã. Jesus pagou todos os pecados, né? Então, recaiu a justiça de Deus sobre ele. Sabe qual é o maior problema do pecado? Vocês sabem qual é o maior problema do pecado para o ser humano? O maior problema do pecado é que o pecado afasta o ser humano de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram de Deus, se afastaram. Se a pessoa anda em pecado, ela se afasta de Deus. E aí, por isso que lá na cruz do Calvário, lá na cruz, Jesus ele disse assim: Pai, por que me desamparaste, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento recaía sobre Jesus todos os pecados de todos os seres humanos de todas as eras. E ele sentiu-se separado de Deus, né? A luz e as trevas não andam juntas, né?
Então, naquele momento, ele sentiu esse peso. E aí o sol escureceu, não deu a claridade e tudo isso, né? Naquele momento, ele estava recebendo esse peso, né? Da ira de Deus sobre ele. De Deus o Pai, né? Obviamente. Ah, o próximo verso é Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6. Hebreus 11, 1 e 6. Isso. É 1 e depois o verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. E o verso Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, galardoador dos que o buscam. é isso aí. Então, Paulo ele está dizendo aqui, né, que a fé é uma certeza, né? Vocês têm, vocês têm fé que o ar existe? Sim, né? Certeza. O Sim, ar existe. Mas a gente não consegue enxergar o ar. Mas a gente sabe que ele existe, né? Então, da mesma forma aqui, fé é a certeza, né? É a convicção dos fatos que não se veem. Nós não vemos Deus, mas a gente tem convicção de que ele existe. Assim como o ar, né? O ar, ele existe, nós não vemos. Da mesma forma, Deus, ele existe, a gente não vê também, mas a gente sente, né? A gente vê pelas evidências também que ele existe, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós não temos fé, né, que ele existe, então a gente não consegue, né, agradar a ele. Então, é preciso crer, né? Ele existe, é preciso crer que ele nos salva. É preciso crer que ele nos dá a vida eterna, né? Senão não tem outro jeito. Agora, Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, e o verso 17. De modo que a fé segue ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Uhum. Então, como é que a gente pode, né, aumentar a nossa fé ou ter fé, né? A fé ali diz que vem pela pregação, né, da palavra. E a pregação e a pregação pela palavra, né? Então a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente ouve um sermão, uma pregação, até um estudo bíblico, a gente está aí aumentando a nossa fé. É assim que a gente vai fortalecendo a nossa fé, né? Então você fortalece a sua fé quando você está buscando a Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus aí através da palavra dele, né? Que é a Bíblia, certo? Muito bem. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Uhum. Então, conforme esse verso, a quem que Jesus veio chamar? Os É, pecadores, os pecadores, pecadores, né? E quem são os pecadores? nós. nós. Todo Todos. mundo. Ele veio chamar todos. Ele não escolhe, não faz diferença, né?
entre um e o outro. Ele veio chamar todos, porque todos nós somos pecadores, a gente já nasce. Isso que dá um ânimo, né? Saber disso, né? Que, tipo assim, é porque, nós já nascemos pecadores, né? Então, tipo assim, nossa, por que que eu sou um pecador? Por que que eu já nasci com isso? Mas aí vem Jesus e nos dá essa esperança, né? Eu vim por vocês. Então, acho que isso que nos anima, né? Isso que nos motiva. Então, bem interessante. Legal, né? Isso nos dá esperança, né? De que um dia a gente vai estar vivendo com Deus, né? Vivendo com Deus. Sim. Agora, Salmo 38:18. Salmos 38:18. Até rimou. Retribuíram-me o bem com o mal. Onde? Testamento. Opuseram-se a mim porque me empenho pelo bem. Muito bem. Tu leu certo esse verso? Tá tão diferente. É Salmos 38:18, não é? Isso. É isso mesmo. 38:18. Pode repetir, por favor? Não, então eu li errado. Ah, Tá, 38:18. Confessei o meu erro, estava aflito por causa do meu pecado. Isto. Pronto. Eu tava então tá. lendo 21, eu acho. Ah, tá. Eu vi que estava muito diferente. A tua versão é diferente da minha, mas eu vi que estava muito Mas diferente. não tanto, né? Não tanto, né? Então, o que que sente o pecador arrependido? Me digam aí, qual é o sentimento? Hein? Qual que é o Aqui sentimento na do nossa pecador? versão ele fala afligido, né? Afligir-me pelo meu pecado. É, na minha versão tá tristeza, né? Suporto tristeza. E aí, o que que ele faz? Qual é a primeira coisa que o pecador arrependido faz? Confessa. Confessa. Confessa para quem? Para o padre? Hã? Para Confessa Deus. para Deus, né? Então, ó, confesso a iniquidade, né? Confesso a minha iniquidade, o meu pecado, né? E suporto tristeza por causa do meu pecado, né? Então, o pecador arrependido, ele fica triste, né? Sabe qual é a diferença entre uma ovelha e um porco? É que se a ovelha estiver caminhando, né, num barranco e ela der um resvalão e cair no barro, ela se suja toda, mas ela levanta e sai dali. O porco, se cair no barro, ele fica rolando, ele não quer sair mais. Então, a diferença do cristão, quando ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele pode dar uma resvalada e pode cair no pecado, pode. Mas ele vai se levantar, ele vai ficar triste porque ele errou, ele vai se levantar, vai confessar o pecado dele, vai pedir perdão a Deus e vai seguir o caminho. E vai se desviar do mal. Agora, o camarada que não quer nada com Deus e gosta do pecado, ele vai cair na lama do pecado e ele gosta daquilo ali. Ele não vai sentir remorso, não vai sentir dificuldade nenhuma de ficar ali. Não vai ficar nem triste, porque a nossa mente é assim. A nossa mente ela vai se dessensibilizando. Qual é o problema de ver notícia ruim na TV todos os dias? E no início a gente fica apavorado, né? Mas lá pelas tantas, aquela notícia, mataram mais 100. Isso não é nada. Caiu mais um avião, morreu tantos. A mente vai ficando dessensibilizada. Isso ocorre com os filmes também. A gente vai vendo tanta violência em filme que a mente vai ficando dessensibilizada. Para qualquer assunto. Pode ser de violência, pode ser de traição, pode ser de, sei lá, de qualquer coisa. A mente vai ficando sem sensibilidade. Esse é o problema. Por isso que a gente tem que cuidar das entradas da alma. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê. Tem que cuidar, porque senão a gente vai perdendo a sensibilidade e não vai tendo mais noção daquilo que é errado e aquilo que é sagrado, aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. Então, a gente tem que confessar, né? E se arrepender, né? Sentir tristeza pelo pecado, né? E se desviar do mal, né? Não vai, o camarada, se ele tem problema com o álcool, por exemplo, então ele evita de passar na frente do bar lá que vende, né? Não vai ter em casa também. Então ele vai ter que lutar
contra as suas tendências, né? Na verdade, ele tem que reforçar a sua comunhão com Deus para ter força para vencer o vício ou a tentação dele. Todos nós, né, temos os nossos pontos fracos. E a gente sabe, e Deus sabe também, e o diabo também sabe. Então a gente tem que se fortalecer com Cristo para que a gente possa sair vencedor, né? Certo? Muito bem. Ah, 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Ivan está mandando mensagem aqui. Né? Ela está pedindo, mas não aparece aqui que ela esteja solicitando. Agora ela conseguiu. Seja bem-vinda novamente, Silvana. Ok. Vamos lá, então. 1 Timóteo 2, verso 5. O Jorge, ele quer ler? Sim, vou só encontrar aqui. Oi? Pode ler. Fala. Primeiro, Não, deixa primeiro ele. Timóteo, Capítulo 2, verso 5. porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quantos mediadores existem entre Deus e nós? Quem é o mediador? Um. Jesus. Mas não é o Padre. Interessante, interessante que ele coloca aqui Jesus Cristo, homem. Uhum. Então, Ele é o cita único que homem que é o Jesus nosso Cristo, mediador, homem. né? Sim, interessante. Então, quando você tiver que confessar os pecados, confessa para Deus e nós vamos ter um intercessor. Nós vamos ver depois, quando a gente estudar sobre o juízo de Deus, a gente vai ver que Jesus é o nosso advogado de defesa. A gente vai ver isso mais além, né? Depois, em outro estudo. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o homem. Então, é só ele que pode ser o nosso mediador. Não é mais ninguém, não existe mais ninguém que possa ser o nosso mediador. Somente Jesus é o nosso mediador. Então, aquele que quer ser o mediador, ele acaba fazendo aquilo que Lúcifer queria fazer, né? Ocupar o lugar de Deus, né? Que é ocupar o lugar de Jesus, certo? Muito bem. 1 João 1, verso 9. 1 João, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Muito bem. Se a gente confessar os nossos pecados, né? Deus perdoa, né? Ele é fiel, ele nos perdoa. Então, pecador arrependido, ele confessa os pecados, ele reconhece o erro, confessa, pede perdão a Deus e Deus perdoa. A Bíblia nos diz que Deus tem prazer em perdoar, né? Deus tem prazer em perdoar o ser humano. Porque Tanto isso, que o ser humano tem dificuldade em perdoar o próximo, né? pior que tem. Ser Que humano, coisa, ser humano tem o coração duro. Deus tem o que coração coisa. bom. O rei Davi falou: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens, né? Que Deus tem misericórdia.
O Sim. ser humano é difícil, né? Certo? Deus é cheio de misericórdia. Agora, entrou a parte mais importante, mais assim, talvez, não digo interessante, mas uma parte bem interessante do estudo de hoje, tá? Eu queria que você abrisse, né, agora a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, verso 8. Gênesis 6, verso 8. Daqui a 5 minutos a gente vai cair, a gente vai ter que entrar de novo aí, porque é 40 minutos só no Zoom. Zoom de pobre é assim, é 40 minutos e deu. Mas daí a gente entra no mesmo link, tá? É que um dia vai prosperar nessa área aí. Ah, é. Amém. Gênesis 6 e o verso 8. Mas Noé achou favor aos olhos de Deus. Muito bem. Alguém mais tem uma outra versão aí? Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Ok. Aí nós encontramos a palavra graça, né? Na minha versão diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor, né? Não é que Noé deu risada, né? Mas ele achou graça, graça. Muito bem. Agora vamos Gênesis 15, verso 6. Gênesis 15, 15, verso 6. Essa é a parte do estudo que eu vou responder aquelas provocações que eu fiz hoje no vídeo lá, Sim. das perguntas lá sobre a graça, né? Sobre a nova aliança. Gênesis 15, verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Uhum. Então aqui, Abraão, né? Abraão creu e Deus tornou ele justo porque ele creu, né? Então, salvação ali tem a ver com salvação pela fé, porque ele creu, né? Pela fé dele, certo? Salvação pela graça mediante a fé, né? Muito bem. Agora, Salmos 6, verso 4. Salmos 6, Salmos 6, 4. Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Uhum. O que diz na tua versão lá, Lucimara? Volta, ó Deus, e livrai-me, salva-me por causa do teu amor leal. Aham. Na minha versão diz assim, ó, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Certo? Na Almeida, revista atualizada, diz assim, salva-me por tua graça. E agora, Salmos 13, verso 5. Salmos 13, verso 5. Eu, porém, confio no teu amor leal. Meu coração se alegra com os teus atos de salvação. Certo? E a outra versão, Jorge? O que diz aí? 13, 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Uhum. Então, acho que é o A minha mesmo. diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Certo? Vocês percebem que lá, desde Noé, lá, esses versos todos que a gente está vendo, que falam de graça no Antigo Testamento, salvação pela graça. Tá? Sim, Então, a salvação, ela sempre foi pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo. Não existe nenhuma outra forma de salvação que não seja pela graça.
Por isso que a aliança, a nova aliança, ela não é nova, ela é eterna. Ela não é uma coisa nova, só a partir do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai haver duas classes de pessoas. As do Antigo Testamento foram salvas porque guardavam a lei de Deus. E as do Novo Testamento, elas não são tão boas quanto as do Antigo, mas elas são salvas pela graça, porque elas não obedeceram tanto quanto as do outro lá, do Antigo Testamento. Elas precisaram de Jesus para ser salvas. Então, pessoal, como eu estava falando antes, a salvação, ela só existe, ela sempre existiu pela graça. Lá no céu não vão ter duas classes de pessoas, né? Os salvos pela graça e os que foram salvos porque obedeceram à lei de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, um animalzinho foi morto, indicando que alguém morreria no lugar do ser humano por conta do pecado. Aquilo ali já indicava para Cristo Jesus. Tem uma outra coisa. Quando a gente vai estudar numa próxima, só um pouquinho aqui, num outro estudo mais adiante, a gente vai estudar sobre o santuário terrestre, né? E esse santuário, eles matavam cordeiros de manhã e à noite, dois cordeiros, um de manhã e pela noite. Tinha todo um ritual, a gente vai estudar sobre isso. Esse cordeiro era uma forma didática, assim, de ensinar o povo de Israel que um dia o Cordeiro de Deus ia morrer no lugar deles. Só apontava para o futuro. A salvação do Antigo Testamento, antes de Cristo, ela vinha como um cheque pré-datado, né? A pessoa aceitava a salvação de Deus, que Deus oferecia, mas o preço ia ser pago no futuro, realmente. Tanto é que depois eles não entenderam isso. E a gente vai estudar mais para frente isso, bem detalhado sobre essa questão do santuário e a relação depois no Novo Testamento sobre essa questão aí de salvação, tá bom? Então, a gente viu aqui que teve graça no Antigo Testamento e a gente vê a graça no Novo Testamento. Então, a gente vê que a aliança, né, de salvação através de Cristo Jesus, ela não é nova. A nova aliança é uma aliança eterna. Salvação sempre foi e sempre será através de Cristo Jesus. Então, nós não estamos no tempo da graça, no tempo da nova aliança. Sempre foi. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não sei se eu me fiz ficar claro. Pra mim tá tranquilo. Está tranquilo? Ok? Ficou claro? Muito bem. Então, vamos para frente aqui. Ahn, Efésios, versos 2, 8, capítulo 2, Efésios 2, verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Uhum. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aham. Então, qual que é o único meio de salvação nosso? A graça por meio da fé. Salvação pela graça, né? O ser humano só é salvo pela graça. Então, assim, ó, vamos supor aí que eu seja um camarada, gente boa, um bom vizinho, um bom pai de família, pago os meus impostos, sou trabalhador, vou na igreja, dou o dízimo, ajudo as pessoas carentes, faço caridade,
sou honesto nos meus negócios, faço tudo certinho. Eu mereço ser salvo? Não. Não? Como não? Fazendo tudo certinho? Então, Nada que a gente faça, né, é suficiente para merecer. ok, a gente não merece a salvação. E sabe por quê? Porque o pecado, a gente, por mais que faça boas obras, a gente não paga o preço do pecado que está lá dentro, essa bactériazinha chamada pecado, entendeu? Porque o salário do pecado é a morte. E só morrendo para a gente ser mudado. Vocês percebem isso? Que o pecado é muito mais profundo do que aquilo que a gente vê. A pessoa está fazendo coisa errada. É muito mais profundo que isso, o pecado. O pecado é algo que vai além disso, né? Então, pela graça sois salvos, né? Não tem nenhum outro meio de salvação, só por Cristo Jesus, porque ele não teve nenhum pecado e ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Se o ser humano tem que morrer, eu que não tenho pecado, não preciso morrer, eu vou morrer no lugar, vou pagar o preço. É como se a gente estivesse devendo, como se a gente estivesse devendo no banco 10 milhões de dólares. Eu não tenho como pagar isso, 10 milhões de dólares. Mas daí chega lá o Bill Gates lá e faz uma conta conjunta comigo, né? Chega o Elon Musk agora, né? Faz uma conta conjunta comigo. Eu tinha um saldo negativo de 10 milhões de dólares, agora eu tenho um saldo positivo de 40 bilhões, sei lá quantos bilhões de dólares. Nem sei quanto é que ele tem lá, mas enfim. Silvana fez uma pergunta aqui, mas Jesus veio para mudar isso, ele pagou o preço? Jesus pagou o preço. Sim, pagou o preço. Nós tínhamos uma dívida impagável, que é o exemplo que eu estou dando agora, e aí ele pagou esse preço, ele foi lá, né? Que nem a história, a ilustração, né, da nossa conta negativa agora passou a ser positiva em, em uma soma infinita, né? Então Jesus ele pagou aquilo que a gente devia. Mas aí então, aí é só aceitar Cristo Jesus e está tudo certo, né? E aí vem a pergunta, né? O que é aceitar a Cristo Jesus, né? O que é aceitar Cristo Jesus? Nesses versos aí, a gente não leu o verso 10. Só uma perguntinha aqui, rapidamente. Ah, É sobre o pecado, né? Tipo assim, tem muitas coisas que são pecados, né? Muitas coisas que a gente faz que acaba sendo pecado. Que, né? Eu vejo, tipo assim, até na questão, se a pessoa come exageradamente, vira um pecado. Então, tipo assim, como que eu identifico que esse pecado tá, tipo assim, que eu tô fazendo alguma coisa que tá sendo ruim, que é um pecado? Porque, tipo assim, eu vejo que nem assim um exemplo, né? Vejo assim, a pessoa ela era do mundo, tal, usava droga, né? Então ela via que droga era pecado, aí ela parou de usar droga. Aí ela foi para a igreja. Só que chega lá na igreja, tipo assim, toda pessoa ela precisa de uma válvula de escape, ela precisa de algo que vai desestressar ela, que vai tirar a ansiedade, e ela acaba, em vez de descontando na droga, agora ela tá descontando na comida. E aí a pessoa tá super obesa, tal, mas para ela tá normal, porque ela abandonou a droga, então ela não tá mais no pecado. Mas querendo ou não, ela continua no pecado ainda que é na comida. Não é porque não tá, que é comida, que é uma coisa que faz bem pra gente, que com excesso também não é uma coisa que é pecado. Mais ou menos isso. O que que você acha? não é um pecado tão grave quanto a droga, né? Na verdade, ele é um pecadinho, né? Na verdade, a pessoa está se matando, né? E matar é pecado. Então, ela está comendo exagerado, está se matando a si mesma, a si própria, e matar é pecado. Muito bem. Na verdade,
Deus, ele nos justifica, né? Justificação é algo que Deus faz por nós. E santificação é algo que Deus faz em nós. Então, nós temos o caminho da santificação. O que é o caminho da santificação? A pessoa conheceu a Jesus e ela começa a mudar de vida. Então, o cristão hoje que se converteu, daqui a 10 anos, ele tem que ser uma pessoa mais fiel a Deus do que hoje. Porque o cristão não pode ser Entendi. estático. Ele é um bebê na fé, está conhecendo Jesus. Ele está começando a mudar as coisas, ele vai indo, ele vai mudando, ele não pode parar nunca. E isso leva a vida toda. É o caminho da santificação. Vai ser perfeito? Não. Até Jesus voltar, ninguém é perfeito, né? Agora, Sim. a questão aí eu vejo que é mais uma questão de conscientização de que isso é errado. Em algum momento alguém vai falar para ele, ou ele vai ouvir um sermão, ou Deus vai dizer para ele de alguma forma, mostrar, ou ele vai ler que o que ele está fazendo é errado. E às vezes, muitas vezes ele até sabe que é errado, mas está fazendo, né? E está com aquele pecado acariciado lá que não quer soltar, né? E aí é complicado, porque esse pecado acariciado, ele pode ser que a pessoa, é, às vezes, perca a salvação, né? Por estar agarrado a um pecado, né? A Silvana E fez uma tipo pergunta, assim, entendi. Então, evolução do cristão. Sim, o cristão, ele vai progredindo na sua fé, né? Então, é o caminho da santificação, né? Que ele vai crescendo, né? Quando ele é novo na fé, ele é um neófito. Paulo fala do neófito, né? Está recém aprendendo, né, a fé, mas ele vai caminhando e vai sendo mais semelhante a Deus. Então, tudo aquilo que tu contempla, tu é transformado por aquilo que você contempla. Se você contemplar muito a Deus, você vai se tornando mais semelhante a Ele. Se contemplar muito a Jesus, você vai se transformando mais semelhante a Jesus. Se você ficar contemplando muito um ator ou um cantor, né, de rock, você vai, daqui a pouco, tá se vestindo igual, tá falando igual, tá, não sei. Então, a gente tem que cuidar, a gente não pode fazer ídolos aqui na Terra, né? A gente tem que idolatrar somente a Deus. Então, às vezes, a gente vê aí que as pessoas começam a copiar muitas outras e falam igual e não sei o que e tal, de pessoas que são seres humanos e são falhos, né? Qual o pecado maior? Ou pecado é pecado, roubar é o mesmo pecado que matar? Olha, roubar e matar eu acho que é tudo ruim, né? Mas eu acho que matar é pior que roubar. Mas tem graduação de pecado, sim. Claro que você pode perder o céu por um pecado de mentir, por exemplo, que é bem menor do que matar e roubar. Mas que tem peso de pecado, sim, tem. Mas se tu não abandonar nem o mínimo dos pecados, também isso pode tirar a nossa salvação. Então, é, muitas pessoas, elas acham que somente dizer que aceitou Jesus, se não mudar de vida, isso vai trazer salvação. Não, porque é uma pessoa boa, merece ser salvo. Não, moralismo não é cristianismo, né? Porque é só através de Cristo, só Cristo que paga o preço do pecado. Ele morreu, o pecado está lá dentro, é uma bactéria. Então, se a pessoa só diz que aceitou Jesus, né, mas ela não tem compromisso com Jesus, ela não tem, ela conhece a palavra de Deus, mas não quer ter compromisso com Deus, não quer mudar de vida, quer viver do jeito que vive e não tem o caminho da santificação, ela, na verdade, ela não aceitou Jesus, ela está aceitando Jesus, né? É que nem uma pessoa que é um criminoso, né? Aí o criminoso chega e diz assim, ó, aceitei Jesus. Aceitou? Parou de roubar? Não, ainda faço uma oração antes do assalto, né? Então, não aceitou Jesus, né? Isso, claro, eu estou dando um exemplo bem crítico, assim, né? Bem exagerado, né? Mas as pessoas, só por elas serem pessoas boas, né? E honestas, que não fazem o mal, isso não é suficiente para a salvação. Tem que ter um compromisso, tem que aceitar Jesus como seu Salvador, mas tem que aceitar Jesus como Senhor da sua vida também.
E é por isso que Paulo fala aqui, ó, no verso 10. Vou ler o verso 8, 9 e 10 de novo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então somos salvos pela graça, porque ele morreu no nosso lugar, pagou o preço, certo? Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é as obras que me salvam. O que me salva é porque ele pagou o preço, morreu, o salário do pecado é a morte, ele morreu no meu lugar. E aí não adianta eu fazer boas obras, que isso não vai pagar o preço do meu pecado, certo? E aí, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus, ele preparou, né, para que a gente andasse nas boas obras. As boas obras me salvam? Guardar a lei me salva? Não. Mas eu não posso ser um rebelde à lei, entende? Não posso ser um cara rebelde. Eu aceitei Jesus, mas estou, né, cobiçando, estou mentindo, estou adulterando, estou não sei o quê. Então, a lei, ela não me salva. O que salva é a graça de Cristo. Isso tem que ser bem claro. Isso tem uma confusão danada. As pessoas acham, agora somos salvos pela graça, então não precisa mais de lei. Bom, então se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, eu não preciso de Jesus, porque daí, para que Jesus, né? Entende onde é que isso vai dar? Vou repetir. Se não tem lei, eu posso fazer qualquer coisa que não tem uma lei que me acuse, que é errado. E se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que ter um Salvador que paga o preço do pecado? Aí não precisa, certo? Então, Silvano está fazendo pergunta aqui. Ah, qual o pecado maior? Eu acho que eu já respondi essa aqui. Aprendi que todo pecado é pecado, não é diferenciado. Existem, claro que não faz parte desse estudo aqui, mas existe uma passagem na Bíblia que fala dos açoites, né? Que um serve a ser punido com poucos açoites, outro, dependendo do pecado, ia ser punido com mais açoites, né? Então, os pecados eles são diferenciados. Agora, o resultado do pecado não abandonado é igual, que é a perdição, é a não salvação. Porque a pessoa que anda com Deus, ela, como eu disse antes, ela pode até resvalar, mas ela não vai querer andar em pecado, ela vai ter tristeza. Ela pode até, de vez em quando, resvalar, mas ela vai estar buscando a Deus e pedindo a Deus força para vencer as tentações dela e ela conseguir, né, vencer o seu pecado. Ela vai pedir perdão, vai confessar, vai ficar triste, né? O pecado é anulado? Sim. A Bíblia nos diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, né? E deles não se lembra mais. Então, cometo o pecado e me arrependo, a Silvana está botando, e aí venço o pecado. Se eu cometo o pecado e me arrependo, né? Eu peço perdão a Deus. Pode ser que eu vença? Pode ser. Pode ser que eu não caia mais naquele pecado. Mas pode ser que a pessoa caia também. Então, como é que ela faz para não cair mais naquele pecado? Ela tem que buscar Deus todos os dias. Ela tem que ter uma boa comunhão com Deus para não estar caindo nos seus pecados. Porque a gente, por si só, nós não temos força para vencer o pecado por si só. Nós temos que depender de Deus. E é por isso importante estudar a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, buscar a Deus todos os dias, para que assim a gente... Tem muita gente que sai, né, na rua, eu vou vencer o pecado, não vou cair, não vou cair, não vou cair. Aí, pum, caiu. Caí de novo, Senhor. Porque ela está colocando a energia dela, a força dela na coisa errada. Ela está colocando, ela está tentando vencer o pecado sozinha, sem Deus. Com Deus posso todas as coisas, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu posso todas as coisas? Posso todas as coisas de vencer o pecado, né?
posso vencer com Deus. Então, quando nós temos uma força de vontade buscando a Deus, colocando nossa força de vontade em Deus, nós temos uma força de vontade santificada, abençoada. Entendeu? Então, é assim que a gente consegue vencer o pecado. Não lutar sozinho para vencer o pecado. Então, as pessoas falam, a pessoa tinha um vício lá e agora ela está lutando para vencer o vício. Eu acredito em mudança quando ela tá se convertendo. Ela está buscando a Deus. Aí sim eu acredito que realmente, se ela realmente está buscando a Deus, ela vai ter força para vencer o vício, sei lá, o crime, sei lá, o que ela tiver, né, de pecado, que ela sabe que tem, né? Então é assim que funciona. Então, é, fomos criados, né, então, para boas obras. Então, a pessoa, existe um verso na Bíblia que diz assim que Paulo fala, né, que nós não fomos, porque Cristo não é ministro do pecado, né? Cristo não é o ministro do pecado. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente também não anda mais em pecado, né? Ok? Muito bem. O último verso está em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus, capítulo 5. Ok, eu espero que tenha ficado claro lá para a Silvana, né? Ela disse que aprendeu que todo pecado não é diferenciado, mas tu tem que concordar comigo, né, Silvana, que se a pessoa mentiu e se ela matou alguém, existe uma gravidade diferente nisso, né? Então, existe sim. Agora, a pessoa pode perder a vida eterna por causa da mentira. Isso é verdade. É nesse sentido, sim. Mas o pecado, ele é mais grave, né? Você pode ver pela Bíblia lá, quando Caim matou Abel, né? Deus foi lá e colocou a marca sobre ele, né? Agora, quando Abraão e Sara, Abraão mentiu lá que a Sara era irmã dele. Deus não fez a mesma, não agiu da mesma forma, né? Também com ele lá, que ele agiu com Caim, né? Certo? Então, existe uma certa graduação. Claro que se ele não se arrependesse do pecado da mentira dele lá, ele pode perder a salvação. Ok? Hebreus 5, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus é o autor da nossa salvação para quem? Para os que obedecem. Para que obedece. Está vendo aqui que a salvação está condicionada aos que obedecem, certo? Aos que, aqueles que amam o próximo, servem na sua obra, pregam o É, evangelho. Isso é, Jesus veio como exemplo, né? Jesus veio sim, como nosso exemplo. Aí a pessoa, aceitei Jesus, mas ela não quer, ela está interessada só na salvação, né? E aí, ser salvo todo mundo quer. O que precisa para ser salvo? Só aceitar Jesus? Ah, beleza, aceito Jesus então. Mas ela não sabe o que isso representa, aceitar Jesus. Aceitar Jesus, né? É mudar de vida, é ter um compromisso com Jesus. Isso é aceitar Jesus. Aceitou Jesus na vida, né? Pessoa, fé, né? Fé é obedecer. Se a pessoa realmente tem fé em Deus e não, se não tiver fé não agrada a Deus, né? O que é fé em Deus? Fé é obedecer, é mudar de vida, é não continuar em pecado. Que não tem como falar que acredita nele e não fazer as coisas que ele diz que é correto.
Alô? Será que foi o nosso aqui que travou? Oi, eu não sei se o que caiu foi o meu ou de vocês, Foi o mas Acho que seu? foi o seu. foi o meu, né? Que beleza. Você estava falando, né? Eu não sei se concluiu É, a eu tava fala. falando que é impossível uma pessoa falar que tem fé, que acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e ignorar todo o resto. Porque no fim ele ficou ali os 3 anos do ministério dele ensinando como se devia proceder até o momento em que ele se entregou. Mas aí eu pego só o momento que ele se entregou, que foi consumado, e que através dele eu sou salvo, mas eu esqueço todo o resto. Não tem como isso ser fé verdadeira, né? E por isso que a conversão, ela literalmente é uma mudança de rota. Eu estava indo para cá, agora eu creio que Jesus veio por mim. Eu mudo o caminho que eu estava seguindo para seguir o caminho de Jesus. Então, com certeza, é uma condição. E isso tem que ser mais falado mesmo, porque hoje, em todos os apelos, em todos os eventos evangelísticos, a gente fala da graça, para que a pessoa entenda que aquela situação que ela está vivendo não é eterna e que ela pode ser salva. Mas, se ela, a partir dali, não tomar um posicionamento de caminhar com Jesus, foi só uma profissão da boca para fora, não foi genuíno. Exatamente. É o Jesus histórico. Tem gente que acha que a graça é irresistível. Não tem o que a pessoa faça que vai ser salva. É só ser uma pessoa boa e vai ser salvo. É a graça barata, né? Como dizem, ou graça irresistível, né? E a pessoa não tem como se perder, né? Tem. Então, as pessoas se confortam com isso. Agora, é diferente daquela pessoa que está lá no leito, está lá numa UTI, tá mal e tal. Pô, aceita Jesus? E a pessoa de coração, ela diz, não, eu aceito. Assim que nem o ladrão lá na cruz, né? Aceitou de coração. Jesus disse, não, vai estar salvo. Deus é tão bom que ele aceita isso. A pessoa, ela foi, né, ela fez um monte de coisa errada a vida toda, mas daí chegou lá na hora da morte lá e ela realmente se converte, né? Ela aceita Jesus de coração e Deus aceita. Mesmo assim, não. A pessoa podia ter dado o melhor da vida dela, a saúde dela, durante toda a sua vida e não deu, não quis saber de Jesus. Aí no finalzinho, Deus é tão bom que ele aceita. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e Deus ama o ser humano e quer salvar todos. Então, essa é a maravilhosa graça de Cristo Jesus, né? Tem alguém perguntando aqui se hoje em dia é pecado ter relações sexuais com o namorado. Sim, é pecado. A Bíblia trata como fornicação, né? No céu ficarão fora, né? Entre tantas coisas, lá em Apocalipse se fala também os fornicadores, né? Porque na verdade, sim, Deus ele criou o casamento, né? E eu falei nisso, acho que na primeira ou segunda aula, não lembro, sobre lá o livro do Gênesis. Ele é feito através de alianças, né? O Antigo Testamento todo fala de alianças, né? Então o povo de Israel era assim. A pessoa. Ih, de novo vai cair daqui 10 minutos. Então ele fala assim, para o povo de Israel, né? Vamos fazer uma aliança, né? Se vocês me obedecerem, se vocês guardar os mandamentos, se você. Aí ele diz assim, eu vou dar prosperidade para vocês serão abençoados, tudo que vocês fizerem vai bem. Agora, se vocês seguirem outros deuses, não sei o quê, não me obedecerem e tal, aí eles iam colher as maldições da aliança. Então, o casamento ele é feito também ali nessa aliança entre o marido, a esposa e Deus. É uma aliança, cordão de 3 dobras, certo? Então, nessa aliança, ela exclui sexo antes do casamento e sexo fora do casamento. Então, sexo é uma instituição que Deus criou, a primeira instituição criada por Deus foi o casamento, para que o sexo fosse um presente do casamento, né? Então, depois ela pergunta aqui, depois teve filho também? Ok.
Então, agora sabendo que é pecado, moramos juntos e temos uma filha e não podemos mais fazer sexo, aí você tem que ir lá no cartório e registrar o teu casamento, porque Deus aceita a lei dos homens. Então, você casa no civil, né? Porque na igreja não dá mais. Por quê? Por que que na igreja não dá mais? Quando a pessoa já fez sexo, ela já se uniu, né, carnalmente à pessoa, e ela está morando junto, certo? Então, você não pode mais casar numa igreja de véu e grinalda, até porque o véu é pureza e não sei o quê, tá? Então, o que acontece para regularizar essa situação, casa-se no civil e Deus aceita isso. E Deus vai perdoar enfim, a vida segue. Não tem por que agora desmanchar uma família, né? Já que está morando junto e tem filho, não tem por quê. Agora, se a pessoa não está morando junto e tal, não está juntada, só namorado e namorada, então para de fazer sexo, é isso. E pede perdão a Deus. Não é que tenha que casar com a pessoa no civil, mas para de Ô, fazer. Fabiano, Oi, diga. vou só compartilhar para a irmã poder conhecer. Assim, nós temos um casal de amigos que ele já era cristão e tinha se afastado de Jesus, e ela ainda não era cristã. E eles se conheceram e eles começaram a ter uma vida juntos, assim, né? De ter relação sexual e tudo. Um dia, esse nosso amigo foi na igreja e lá ele teve uma experiência muito forte com Jesus. E aí, naquele dia, ele voltou para casa disposto a não cometer mais pecado. E aí, eles já moravam juntos. E aí, ele contou para ela, ela começou a ir para a igreja, ela teve toda a paciência. Eles ficaram 1 ano e 3 meses morando na mesma casa, sem ter relação sexual até casarem. Porque ele teve uma experiência com Deus e tomou a decisão. É, E aí, depois que eles casaram, enfim, tudo se resolveu, né? Eu e o George, a gente morou 6 anos juntos. E só depois que a gente se converteu, que a gente entendeu que não tinha condições da gente ficar vivendo aquela vida. E a gente queria se batizar, queria participar das coisas da igreja. E a gente foi lá e se casou. Fizemos um jantar, o pastor veio e abençoou. Ele não vai fazer um casamento, mas ele vai te dar uma bênção, né? Então, se ela estiver numa igreja e quiser regularizar a situação, é muito simples mesmo. Ela vai lá à casa, convida, qualquer pastor vai vir e vai abençoar, porque ela está entendendo que eu quero fazer o que é certo diante de Deus. E, e a gente acha que casamento é só um papel. Não é não, gente. Muda a história do casamento de vocês. Fecha-se uma brecha, é muito legal, assim, de ver o quanto que muda a nossa vida só por assinar um papel. Olha só que Isso bom eu tô testemunho. tô contando porque aconteceu com a gente também. E fez toda a diferença na nossa vida. Hoje a gente tem uma vida totalmente diferente por conta de um papel. Pois é, na verdade não é só um papel, é que Deus respeita a lei dos homens, né? Então Deus respeita, a Bíblia diz que Deus respeita a lei dos homens, claro, desde que elas não interfiram nas leis de Deus, nas coisas de Deus, né? Então, ele diz que nós temos que respeitar as leis dos homens. E a lei dos homens, ela diz que nós temos o casamento no civil, né? Não vale aquela união estável e coisa, aquilo lá é remendo, né? É casamento mesmo, no civil. Vai lá, né, duas testemunhas junto lá e tal, e faz o casamento civil. Eu, na época que eu era pastor, levei várias pessoas que queriam se batizar, né? Levei no, a igreja até pagava, ajudava lá, né? Tinha uma taxinha lá que era cobrado. Se a pessoa não tinha condições de realizar, a igreja até pagava lá para ajudar o casal, para regularizar a situação, né? E Deus aceita, e Deus perdoa, e Deus abençoa o lar, Deus abençoa o casal, né? E a família, certo? Então, compensa a gente fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente retém as bênçãos de Deus porque a gente faz coisa errada. Então, vale a pena nós sermos fiéis a Deus, tá bom? Então, Deus é o autor da salvação, né? Jesus é o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem, né? Então, Deus abençoa, Deus prospera. Por que que o povo, né, judeu é o mais próspero, né, do mundo? Segredo deles, eles são Bem fiéis a Deus. obediente. Eles têm uma reverência, são fiéis a Deus, a Torá, né? Eles são obedientes Os às caras leis de têm até Deus. os cara tem um horário certo
certinho, né, para parar, fazer oração, Exato, é. né? Os Eles têm uma caras têm reverência muito os grande. costumes, né, de ajudar o próximo, né? Eles pode ver que eles se ajudam, emprestam dinheiro, não cobram juros um do outro, assim, para poder um ajudar o outro a crescer, coisa que muitas vezes nós não temos, né? A É, gente quer só ver o nosso lado, né? Muitas vezes. ok. Às vezes pecamos até por não saber que estamos pecando. Isso é verdade, né? Se a gente não sabe, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que a gente conhece e continua fazendo errado, daí Deus vai cobrar aquele período ali. Então, o tempo de ignorância que a gente não sabia, Deus não leva em consideração isso aí, né? Mas a partir do momento que a gente está sabendo, daí a gente se torna. Então, eu acho que tem muita gente, eu acho que às vezes tem medo de fazer o estudo bíblico, que daí vai saber coisa e vai ter que ser obrigado a mudar e ela não quer. Eu acho que às vezes acontece isso. Então, eu acho que tem medo, né? De, se eu souber, daí eu vou ter que. Mas daí não adianta. A pessoa querer tapar os ouvidos, não vai justificar ela, não vai ser tornada justa e vai ter a culpa do mesmo jeito, né? Certo? Nós temos aí 2 minutos, vai cair a live de novo. Se você tem Fechou. alguma dúvida, coloca aí. É, é isso aí, Silvana. A pessoa não cresceu espiritualmente, continuou um bebezinho na fé, né? Passou pelo mundo e não cresceu. A internet está instável. Agradeço, então, a presença de vocês, aí, a participação. Eu acho que foi bastante Valeu, Fabiano. proveitoso aí. Foi uma bênção. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês participaram aí, foi muito bom também. Esse bate-papo aí ajuda a tornar mais interessante o nosso estudo aí, né? Isso aí é bem importante. Gratidão aí Valeu, por gratidão a tudo. vocês E que estarem Deus continue participando. abençoando aí esse projeto aí. Amém. Vamos lá. O negócio é pregar o evangelho para Jesus voltar logo. É É isso isso aí. aí. Amém. É isso aí. Isso aí. Tá bom? Esse é o bom servo. Servo fiel. Muito bem. Valeu. Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos orar rapidinho antes que caia. Senhor Deus, Vamos. continue Continue abençoando todos Gratidão, com a Senhor tua presença. Jesus. pela tua Livra-nos do palavra, mal, pelas salva-nos para o teu pessoas reino, que que nós possamos ser estavam fiéis a para ti te em todo ouvir, momento. Senhor. Em nome de Jesus, Obrigada. abençoa-nos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê lá no QGE. Isso aí. Um abração.